As vozes surgiram e começaram a revelar segredos obscuros do passado. Eram almas que buscavam redenção. Rachel revela que há muitos anos ele vai até uma colina e lá ele vê algo assustador. Samuel começa a ter visões da época em que foi vozes do além. A noite caía sobre a pequena cidade de Ravenwood, trazendo consigo uma névoa que envolvia as ruas estreitas e antigas casas de pedra. Naquela noite, a atmosfera parecia mais densa, mais carregada de mistério. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos lentos e cautelosos de Samuel, um homem marcado por sombras do passado. Samuel retornara à cidade onde cresceu após anos de ausência, movido por uma força que ele próprio não conseguia compreender. Uma sensação de desconforto o perseguia desde sua chegada, como se Ravenwood tivessem memórias sombrias. Ele alugou uma casa antiga, uma mansão abandonada há décadas, escondida entre árvores que pareciam guardar segredos. Desde a primeira noite na casa, Samuel começou a perceber algo estranho. Ele ouvia vozes vindas dos corredores vazios, vozes sussurrando palavras. Uma presença invisível parecia segui-lo. Seus olhos perdiam-se na escuridão, tentando captar algo que escapava de sua visão. Ao investigar melhor sobre a cidade, Samuel descobriu que Ravenwood era marcada por antigas histórias de conflitos e mistérios não resolvidos. Os moradores falavam sobre vozes ouvidas que seriam de almas perdidas que ainda vagavam pela cidade. A pequena comunidade parecia ter suas próprias sombras, entrelaçadas com as histórias de vida que ali se desenrolaram. As noites se tornaram cada vez mais angustiantes para Samuel. Sonhos perturbadores atormentavam seu sono, revelando visões sombrias e rostos desconhecidos. No entanto, ao acordar, ele mal conseguia recordar os detalhes, deixando apenas uma sensação de terror persistente. Certo dia, Samuel sonhou que estava amarrado a uma enorme fogueira, mas logo acorda sem entender nada. Samuel, movido pela necessidade de entender o que assombrava sua existência, procurou a ajuda de uma mulher chamada Rachel. Segundo moradores, ela tinha o dom de falar com os mortos. Rachel tinha os olhos penetrantes e aura misteriosa. Ela concordou em conversar para ajudar Samuel a desvendar os mistérios que o atormentavam. Rachel, com uma voz suave e sussurrante, fechou os olhos e começou a se comunicar com o além. À medida que as palavras ecoavam na sala, a atmosfera se tornava mais densa. Samuel sentia arrepios percorrendo sua espinha enquanto sombras misteriosas começaram a surgir naquela sala. Foi então que a verdade começou a surgir. As vozes surgiram e começaram a revelar segredos obscuros do passado, traumas enterrados. Eram almas que buscavam redenção. Rachel revela que há muitos anos, Ravenwood era um cemitério indígena. Lá eram enterrados os índios de uma antiga tribo já extinta. Ela conta que com o passar dos anos, uma nova civilização chegou ao lugar, construindo em cima do antigo cemitério, deixando enfurecidas as almas daqueles que já partiram e que estão enterrados naquele solo que era considerado sagrado. Samuel fica perplexo e não acredita no que ouve. Mas ele não imagina que Rachel tem outra revelação perturbadora para fazer a seu respeito. Ela revela que Samuel foi grande líder que viveu naquela época. Ele foi o cacique da tribo que está enterrada naquele lugar. Rachel revela também que ele retornou ao mundo dos vivos com o objetivo de encaminhar as almas revoltadas do lugar a um outro local, para que finalmente pudessem encontrar a paz e o descanso. Quando a noite chega, Samuel começa a caminhar. Parece estar sendo guiado por algo. Ele começa a ouvir vozes e sons de tambores que lhe soam familiares. Ele vai até uma colina e lá ele vê algo assustador. Ele vê membros da tribo dançando e cantando. Era como se ele tivesse sido transportado de volta à época em que viveu lá como cacique. De repente, uma figura se aproxima de Samuel e se ajoelha diante dele. Todos param o que estão fazendo e se ajoelham também. Samuel começa a ter visões da época em que foi cacique daquela tribo. Ele fecha os olhos, parece ser tomado por uma força sobrenatural. Logo ele começa a proferir palavras na língua de sua tribo, dizendo: "Meus filhos, este lugar um dia foi nosso. Aqui realizamos nossas tarefas e já cumprimos nossa missão. Porém, hoje este lugar não nos pertence mais.
Uma nova civilização chegou para continuar o trabalho que iniciamos. Precisamos deixar este plano e seguir nossos caminhos. Somente lá encontraremos a paz que tanto buscamos. Um a um, seus companheiros indígenas começam a se dissipar na imensidão. Ele retorna para a casa de Rachel e conta tudo o que aconteceu. Rachel sorri e diz estar orgulhosa de Samuel. Assim, Ravenwood encontra a paz que buscava. As vozes nunca mais foram ouvidas. Samuel decidiu se mudar para Ravenwood e morar lá para sempre. Se você gostou da história Vozes do Além, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.